Bom dia. Bom dia, está no ar o Direto da Redação, que traz para você a análise crítica dos fatos marcantes nesta terça-feira, 17 de julho. E são destaques na edição de hoje. Prefeita Luiziane Lins parte para o ataque e chama o candidato Roberto Cláudio de filhote de coronel. Saiba também por que o PSB irá processar o deputado petista Eudes Xavier. E a repercussão das denúncias da FUNASA contra o deputado Danilo Forte. Eu sou Alfredo Marques. E eu sou Freitas Júnior. Está no ar o Direto da Redação. O clima das eleições começou a ficar quente em Fortaleza. O PSB da capital afirmou que vai processar o deputado do PT, Eudes Xavier, que na inauguração do comitê de campanha do petista Eumano de Freitas, acusou a Casa Civil do governador a cometer fraudes que estariam ligadas ao financiamento da candidatura de Roberto Cláudio. O candidato do PSB rebateu as críticas feitas à campanha dele durante uma caminhada pelas ruas da Granja Portugal. Vamos dar uma olhada aí no VT. Roberto Cláudio, candidato pelo PSB, percorreu a Feira da Granja Portugal, cumprimentando os ambulantes e ouvindo as reclamações da população. Fortaleza hoje vive uma crise de desordenamento urbano, de falta de infraestrutura, de planejamento para a mobilidade, para o transporte público. Vive um grave problema hoje de déficit habitacional. Existem problemas urbanos muito sérios na área de saúde, por exemplo, que vive a sua maior crise da sua história aqui em Fortaleza. Em entrevista, Roberto Cláudio respondeu às declarações de Luiziane Lins, de que partidos estariam sendo forçados a apoiar o PSB. Infelizmente, as provocações e o jogo mais baixo e mais vil da política, que infelizmente não interessa a população de Fortaleza, a gente mais simples dessa cidade, que está preocupada com soluções, acabou começando antes do que nós prevíamos. Isso deve ter algum significado, mas para nós, cada provocação será respondida com uma nova ideia. Pois é, você vê que essa campanha, nesse nível que está aí se desenhando, já era previsto, não é isso, Alfredo? Bom, já houve era um previsto rompimento, mesmo. né, um rompimento da aliança e já era de esperar tanto os ataques do PT, como também tem ataque que parte do PSB também. Eu acho que isso também faz parte do processo político, não é o que o eleitorado quer, o que se espera são propostas, o que ter também melhorias para a nossa comunidade. E não esse tipo de ataques. E não vai passar por aí até a data da eleição, isso vai ser já um assunto corriqueiro. Bom, eu acho que vai pegar é fogo, está começando, tomara que o clima seja esse, porque é deste momento, são dessas críticas mútuas que estão ocorrendo agora e do assodamento da discussão política, é que nós vamos saber discernir entre um candidato e outro. Até agora, se todo mundo ficar se tratando, ó, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, nós não vamos saber quem é quem no jogo do bicho. E assim, o senhor que está em casa, nos vendo, vai ter a oportunidade de tomar conhecimento de que candidato tem o seu perfil ou tem o perfil que o senhor espera para que essa pessoa possa realmente dirigir os destinos da nossa capital. Nesse jogo, tem mais mocinho ou bandido? Bom, eu tenho visto muito filme de Velho Oeste. E os bandidos dão a pena aos mocinhos quase sempre. Os mocinhos dão de bom e tal, mas o cenário, meu amigo, está cada vez mais preocupante. Pois é, mas geralmente quem está sempre se prontificando a fazer a defesa do candidato do PSB, Roberto Cláudio, é o ex-deputado Ciro Gomes, né, que é o coordenador-geral da campanha. Bom, o coordenador-geral da campanha não tem guardado nenhuma reserva no uso da língua, e aí se o candidato Roberto Cláudio se sente incomodado com as críticas que o PT está fazendo, não há de estranhar que o deputado Ciro Gomes, que toda hora formula críticas e formula críticas pesadas, não deixa por menos. Agora mesmo mandou um candidato botar melancia, um prócer ex-aliado do partido dele, botar uma melancia no pescoço e por aí vai. Não tem bom não. Tomara que o clima continue esse, todo dia notícias novas, quentinhas para você. Mas, Alfredo, ninguém pode esquecer também que a presidente do PT, a nossa prefeita Luiziane Lins, rebateu as acusações do Roberto Cláudio, né, dizendo que ele estava fazendo jogo sujo nessa campanha. Coloca o VT aí, Zé Carlos. Eu não acredito nisso, eu não vejo isso acontecer.
E acho que baixaria é as pessoas serem forçadas, os partidos sofrerem pressão para poder apoiar sem querer, né, o candidato que você falou. Então acho que isso é baixaria. E não vejo nada disso e não estou disposta a ficar discutindo, né, e nem muito menos batendo boca. Eu tenho que governar a cidade. Eu não sou candidata a nada nessas eleições. Sou cabo eleitoral aqui de um projeto para essa cidade, então assim, não vou ficar me trocando, né, até porque o deputado precisa de alguns anos aí de luta social para poder se colocar em relação a qualquer debate comigo. Bom, Freitas, eu fico olhando esse cenário que está se desenhando e se desenhando bem, de formar o viçareira, mas eu queria chamar a atenção. A Luiziane traz para si a discussão política quando de fato ela não disputa nada. A mesma coisa o deputado Ciro Gomes, o ex-deputado Ciro Gomes está também a fazer. Não disputa nada e atrai para si a crítica e a ira, enquanto os candidatos, no caso aí o candidato do governo do estado, apoiado pelo governador Cid Gomes, do PSB, Roberto Cláudio, e o apoiado pela prefeita Luiziane Lins, Elmane de Freitas, passam ao largo dessa discussão. Infelizmente, o deputado Roberto Cláudio não atentou para esse detalhe neste momento. Diz que não vai se envolver em mesquinharia, mas acaba atraindo para si a discussão. Realmente dizendo que é jogo baixo, que tem muita gente que é forçada a estar na coligação, na verdade a coligação do PSB é a maior de todas. Bom, né? Conseguiu aglomerar o maior número de partidos e daí fica até uma ciumeira dos partidos, porque com o maior número de partidos você ganha maior espaço de tempo na televisão, no rádio, e isso aí conta bastante que é na eleição. Eu acho que tanto o PSB, né, teve essa... Se você falar em obrigação, existe aqueles que chamam de os infiéis do PT, que estão, né, na gestão cidista, que no caso é o Camilo Santana, o professor Pinheiro e o Nelson Martins. Quer dizer, isso que eles estão lá obrigados, como também tem a questão dos vereadores, que é do PMDB, que estão apoiando a candidatura da Elmane de Freitas, entre um deles é o Carlos Mesquita. Bom, você acha que estão obrigados a estar lá? Bom, as traições recíprocas estão em cada caso, em cada partido. O PMDB tem suas dificuldades, que os candidatos a vereador não estão se sentindo aquinhoados, nem prestigiados na coligação, ameaçam romper e votar no candidato de outra coligação. A mesma coisa acontece com os candidatos apoiados pelo Partido dos Trabalhadores, que alguns deles estão se bandeando para o lado do governador e do outro lado a mesma coisa. Então nós vamos ter, por baixo dessa ponte aí passará muita água e nós vamos poder acompanhar isso de camarote, vendo essas mudanças de comportamento que realmente causam estranheza. Eu, sendo gestor de um partido, o cara que não votasse no meu partido, no outro dia ele era desfiliado, ele era expulso do partido, eu não alisava. Ou eu tenho amigo, ou tem correligionário, ou não tem. Mas no resumo é esse, você pega tanto os vereadores e deputados que estão apoiando, todo mundo quer uma sombrinha. Fica pensando que é na sua reeleição. Porque mesmo que você chega, mesmo que eu não apoiar o candidato da minha gestão, que no caso, por exemplo, do Carlos Mesquita, ele quer garantir a cadeira lá na Câmara Municipal. Bom, independente de quem seja o prefeito. Freitas, mudando aqui um pouquinho de assunto, eu vou ler aqui uma matéria da revista Veja, que trata da questão do deputado Danilo Fortes, uma denúncia que envolve sua gestão na Fundação Nacional de Saúde. Vou ler o seguinte: da saúde para o ralo. Uma auditoria da Fundação Nacional de Saúde apontou irregularidades em 454 convênios firmados entre 2007 e 2010 com prefeituras e ONGs. Os desvios ultrapassam a 100 milhões de reais. Eu com os trocados desses. Destes contratos, 255 foram renovados indevidamente e 199 receberam pagamentos irregulares. A divulgação da auditoria pode azedar a relação PT-PMDB. Na ocasião em que problemas surgiram na FUNASA, era comandada por Danilo Fortes, atualmente deputado federal do PMDB do Ceará e um dos principais cabos eleitorais da candidatura de Henrique Alves à presidência da Câmara. Hoje, a fundação está sob influência do PT paulista, que também quer o comando da casa. Não tenha dúvida, São Paulo quer tudo e mais um tanto. Mas, da feira, veja uma coisa, essa questão da FUNASA não trata apenas da gestão que, quando é deputado federal Danilo Fortes, teve na sua presidência, mas remonta na época do Paulo Lustosa.
Sim, né? sim. Teve muitos escândalos. Muitas denúncias na época do Paulo Stozel. Então, quando você vê são as ONGs, essas prefeituras que são repassadas o dinheiro, isso você pôr bastante para ter uma ideia, assemelha-se muito à questão do escândalo dos kits sanitários do nosso estado. É porque eles liberam uma parcela, Alfredo, eles liberam a terceira e a quarta, sem verificar que foi feito, sem ter uma espécie de uma medição. A irregularidade está tudo nisso aí. Mas aí é que está a irregularidade. A mesma coisa que aconteceu com os kits sanitários aqui. Não verificaram nem se estavam sendo feitos e continuaram pagando. Aí favorece esse tipo de crime, favorece a ilicitude, né? Favorece a toda sorte de malversação de recursos. Se você vai liberando as parcelas, e as parcelas são justamente para ir aferindo se a obra está sendo ou não realizada, e aí dá uma bronca dessa. Corre todo aí. Bom, já estamos aqui na reta final desse bloco e queria pedir um intervalo, um pequeno intervalo, para a gente conversar na volta com um advogado especialista em direito eleitoral, nosso amigo Edson Guimarães.